Este é Leng, um menino que vive com seu pai, mãe e irmão mais novo em uma rua estranha cheia de meio-humanos e zumbis, criaturas conhecidas como Rakshasa. Seu pai era o líder da rua, e sua principal tarefa era manter os zumbis afastados e proteger todos que ali moravam. Em um dia comum, Leng acorda e percebe que seus pais sumiram. Ele simplesmente assume que saíram para buscar suprimentos e voltarão logo. No dia seguinte, ele continua esperando, mas seu irmãozinho, Yan, começa a chorar de fome. Leng decide preparar um pouco de leite para ele, mas ainda é só uma criança e não tem experiência. Enquanto faz isso, ele derrama acidentalmente o leite quente nas mãos, queimando-as, mas suporta a dor até terminar. Depois de alimentar o irmão, ele volta a esperar silenciosamente pelos pais. Os dias passam e as semanas se acumulam. Mas os pais nunca voltam. Lentamente, Leng começa a perder a esperança. Contudo, por causa de seu coração inocente, ele escolhe continuar vivendo o mais normalmente possível enquanto cuida do irmão. No entanto, ele não tem ideia de que a comida estocada na casa vai acabar. Quando isso finalmente acontece, ele não sabe o que fazer, então decide esperar mais um dia, esperando que seus pais voltem. Na manhã seguinte, Leng ouve um barulho estranho vindo do quintal e desce correndo, convencido de que seus pais retornaram. Suas esperanças se despedaçam instantaneamente ao descobrir que o som veio de um completo estranho. O homem não perde tempo e o soca com força, fazendo-o cair no chão. Depois disso, ele declara que agora é o novo líder da rua, substituindo o pai de Leng, e se apresenta como Kato. Leng se recusa a acreditar em uma única palavra e o chama de mentiroso. Furioso, Kato ativa uma habilidade conhecida como manifestação de poder. Um homem musculoso chamado Saki aparece ao seu lado. Neste mundo, cada indivíduo dotado pode transformar sua energia mágica em um guardião, e quanto mais forte for a magia de uma pessoa, mais poderoso e perigoso será o guardião que ela invoca. Kato então ordena que seu guardião, Saki, pegue Leng e o jogue de um penhasco próximo para se livrar dele. Ao agarrá-lo, Saki sente uma energia mágica incomumente poderosa escondida no corpo do menino e informa Kato. Ao ouvir isso, Kato muda de ideia e decide não matá-lo afinal. Em vez disso, diz que vendê-lo seria muito mais lucrativo. Enquanto os dois conversam, ouvem de repente Yan chorando dentro da casa. Kato ordena que Saki traga a criança também, para que ele possa vendê-la e ganhar ainda mais dinheiro. Leng implora desesperadamente para que não machuquem seu irmãozinho, mas Saki o traz mesmo assim. Depois de examiná-lo, descobrem que Yan não possui energia mágica alguma, então o descartam como uma criança sem valor neste mundo. Depois, Kato tranca nosso herói dentro da casa e diz que voltará mais tarde. Carregando Yan, ele caminha em direção às pessoas que vivem na rua, onde começa a bater nelas e exibir sua força esmagadora. Ele então anuncia a todos que é o novo líder a partir de hoje, aterrorizando-os com sua demonstração de poder. Ninguém se atreve a contestar ou mesmo dizer uma palavra. Nesse momento, Leng aparece de repente e consegue arrancar seu irmão das mãos de Saki. Chocado, Kato exige saber como ele escapou. Quando se vira para casa, percebe que está completamente em chamas. Fica claro que, sem outra opção, Leng ateou fogo na porta para quebrá-la e escapar no momento certo. Kato tenta acalmá-lo e promete que, se ele for com ele de boa vontade, garantirá uma vida segura e feliz. Mas Leng não acredita em uma única palavra e se recusa a hesitar. Segurando seu irmãozinho com força, ele salta direto para o portão misterioso e, num piscar de olhos, os dois são transportados para o mundo humano. Como não conhecia ninguém no mundo humano, Leng não tinha onde ficar, exceto debaixo de uma ponte. De vez em quando, ele roubava comida de uma loja próxima para alimentar a si mesmo e ao irmão, o que deixava o dono da loja constantemente irritado. Eventualmente, o dono decidiu pôr fim ao problema, enviando um homem chamado Ada para lidar com as duas crianças. Ele esperava que fosse uma tarefa simples. Assim que Leng viu o homem se aproximando, pediu que ele ficasse longe. No entanto, Ada explicou que não tinha vindo para machucá-lo. Ele trouxe comida e queria fazer uma proposta. Leng aceitou o pão e perguntou qual era a proposta. Ada disse que poderia levar os dois irmãos para um orfanato, onde teriam comida, água limpa e um lugar seguro para dormir, sem pagar nada. Mas Leng recusou, determinado a esperar pelos pais.
Sorrindo, Otto se despediu e disse que, se ele mudasse de ideia, saberia onde encontrá-lo. Depois que o homem saiu, a fome se tornou insuportável para Ling, que começou a procurar comida no lixo. Em vez disso, encontrou apenas um pequeno brinquedo, que deu ao irmão para animá-lo. Mais tarde, ele se sentou à beira da estrada, esperando que alguém tivesse pena deles, mas ninguém se importou, e até dormir era impossível, pois cães de rua os incomodavam, fazendo parecer que o mundo inteiro os abandonara. Com o tempo, as estações mudaram até que um inverno rigoroso chegou. Durante aquele inverno cruel, Yan adoeceu gravemente e Ling não teve escolha a não ser levá-lo ao hospital. Após examiná-lo, o médico explicou que seu irmão estava com uma gripe severa e morreria sem tratamento adequado. Ele acrescentou que o tratamento levaria apenas 10 minutos, mas como Ling não tinha dinheiro, ordenou friamente que ele saísse imediatamente. Ling saiu do hospital de coração partido, sem poder salvar o irmão. Sem opções, ele se lembrou da proposta de Ada e correu para encontrá-lo, implorando para que os levasse ao orfanato e ajudasse a salvar Yan. Ada concordou sem hesitar e os levou a uma casa que parecia um orfanato. Lá, Ling tomou um banho quente, comeu uma refeição adequada e finalmente teve um momento de conforto, mas essa sensação desapareceu assim que percebeu que seu irmão havia sumido. Enquanto procurava por Yan, Ling ouviu Ada conversando com um estranho, exigindo o resto do pagamento. O homem respondeu que ainda estava procurando uma família disposta a comprar a criança mais velha, mas a mais nova estava doente, então ele simplesmente a jogou fora. Naquele momento, a horrível verdade se tornou clara para Ling. Nunca houve um orfanato, porque Ada havia vendido os 2 irmãos para um traficante de crianças em busca de compradores. Congelado de choque, Ling confrontou Ada e exigiu saber se o que ouviu era verdade. Sem o menor remorso, Ada admitiu tudo. Ele então agarrou Ling, o imobilizou e ordenou a um homem e uma mulher que o espancassem com cintos. A criança suportou uma surra brutal que até a maioria dos adultos teria dificuldade em sobreviver, e quando terminaram, Ada simplesmente se afastou, deixando-o sozinho em agonia. Enquanto isso, Yan havia sido abandonado em um monte de lixo sob o frio intenso e mal estava se segurando a vida. Quando Ling soube o que havia acontecido com ele, desabou, chorando que não podia suportar perder seu irmão. Naquele momento, tomado por uma raiva e desespero avassaladores, uma luz misteriosa apareceu em seus olhos. Quando um dos adultos tentou atacá-lo novamente, as luzes de repente se apagaram, depois acenderam novamente e naquele breve instante, uma figura desconhecida apareceu e imobilizou completamente o atacante. Essa foi a maior surpresa de todas, porque Ling despertou a manifestação de poder pela primeira vez e convocou seu próprio guardião. Aterrorizado, o homem e a mulher imploraram para que ele não os matasse, mas Ling apenas os avisou que se o visse novamente, não teria piedade. Sem perder mais um segundo, ele saiu da casa e foi direto para a loja de Ata. Quando chegou, encontrou Ata contando seu dinheiro. Ling ordenou que seu guardião o atingisse, lançando-o contra a parede com um golpe devastador. Ele então pegou todo o dinheiro e forçou Ada a revelar onde seu irmão havia sido abandonado. Correndo para o local, finalmente encontrou Yan, carregou-o direto para o hospital, arrombou a entrada e jogou o dinheiro na frente do médico, gritando: "Eu trouxe o dinheiro, trate meu irmão imediatamente." Aterrorizado, o médico não perdeu tempo e começou a dar a Yan todo o tratamento necessário. Uma vez que tudo finalmente se acalmou, Ling se virou para seu guardião e perguntou seu nome. O guardião respondeu: "Meu nome é Eugene, e a partir de agora pertenço a você. Cumprirei todas as ordens que você der sem hesitar." Após tudo o que aconteceu, passaram-se 4 anos, e tanto Ling quanto Yan cresceram, permitindo que construíssem uma vida muito mais estável do que antes. Eles costumavam vagar pelas ruas da cidade, ensinando lições dolorosas aos valentões com a ajuda de seu guardião, Eugene. Embora sua situação tivesse melhorado, ainda viviam debaixo da ponte, mas conseguiram organizar o lugar e transformá-lo em um lar confortável. Era longe de ser perfeito, mas era um lugar que podiam chamar de seu. Um dia, Ling começou a contar ao irmão mais novo sobre a antiga casa na rua Rexasa. Yan ouviu triste e admitiu que sempre quis ver aquela casa, mas como não tinha energia mágica, nunca poderia entrar na rua. Ling sorriu e o tranquilizou,
dizendo que o levaria para dentro como o havia tirado de lá. Ao ouvir isso, Ian ficou empolgado e agradeceu ao irmão pela promessa. Os dois irmãos logo foram até o portão da rua Rakshasa e atravessaram sem dificuldades. Enquanto caminhavam, olhavam ao redor e relembravam as memórias que deixaram para trás. De repente, sem aviso, um zumbi gigante apareceu e começou a destruir prédios, atacando todos em seu caminho. Ele agarrou uma menina e estava prestes a matá-la quando Ian correu para a frente, tentando distrair o monstro e salvá-la. Mas o zumbi imediatamente direcionou seu ataque para ele. Felizmente, Ling convocou seu guardião, Eugene, a tempo de bloquear o ataque e proteger Ian. Assim que a situação se acalmou, Ling pegou seu irmão e o repreendeu por arriscar a vida de forma imprudente. No entanto, ele também admitiu que o que Ian fez foi corajoso e que tentar salvar alguém foi a escolha certa. Assim que terminou de falar, ele se lançou na batalha para lutar ao lado de Eugene. A luta rapidamente se intensificou, mas o zumbi conseguiu repelir o ataque de Ling e o lançou para longe. Antes que o monstro pudesse acabar com ele, Eugene interveio no momento certo e o resgatou. O zumbi lançou outro ataque, levando a um intenso confronto onde os três lutadores deram tudo de si. Em um movimento espetacular, Eugene levantou o zumbi gigante bem alto, dando a Ling a oportunidade perfeita de atingir seu ponto fraco com um golpe decisivo e destruí-lo de uma vez por todas. Os moradores da rua assistiram à batalha de seus esconderijos, sem acreditar no que viam. Uma criança da idade de Ling havia derrotado um zumbi gigante, algo que sempre consideraram impossível. Enquanto isso, a notícia da batalha chegou a Kato, revelando uma verdade chocante. Ele era quem controlava e comandava os zumbis das sombras. Kato não apenas controlava os zumbis, mas também os ordenava a atacar os moradores da rua Rakshasa apenas por diversão. Assistir pessoas inocentes sofrerem era sua forma de curar o tédio. Ao saber que Ling havia voltado, ele imediatamente ordenou que todos os zumbis procurassem os dois irmãos o mais rápido possível. Os zumbis começaram a interrogar e atacar os moradores, mas ninguém sabia onde estavam os irmãos, e o medo fez alguns dos meio-humanos perderem o controle e se transformarem em zumbis. Enquanto isso, Ling e Ian decidiram deixar a rua Rakshasa e voltar ao mundo humano, percebendo que ficar lá se tornara muito perigoso. Porém, antes que conseguissem escapar, Kato apareceu bem na frente deles. Ling imediatamente disse ao irmão para se esconder em um lugar seguro, enquanto Kato convocava seu guardião, Saki, que partiu direto para cima de Eugene sem perder tempo. O confronto começou instantaneamente, com os dois lados sem recuar. Saki lançou uma série de ataques rápidos e conseguiu desarmar a arma de Eugene. Ele então terminou a luta com um golpe devastador que derrubou Eugene no chão, deixando-o gravemente ferido antes de desaparecer completamente. Depois, Kato agarrou Ling e revelou que tinha recebido informações sobre um criminoso perigoso, a própria pessoa responsável pela morte de seus pais. A revelação despedaçou Ling e memórias dolorosas voltaram à sua mente antes que ele soltasse um grito angustiante. Aproveitando-se do colapso emocional, Kato capturou Ling com a intenção de vendê-lo ao misterioso criminoso. Ele então ordenou a Saki que procurasse o irmão mais novo, Ian, insistindo que escapar da rua seria impossível, já que o menino não possuía energia mágica. Em outro lugar, Ian permanecia escondido ao lado de uma menina que parecia ser muda e incapaz de falar. Enquanto permaneciam quietos e escondidos, os perigos se aproximavam a cada momento que passava. Agora voltamos ao nosso herói, Ling, que é levado a uma ilha conhecida como Ilha da Morte, onde deve passar por um treinamento rigoroso e fortalecer suas habilidades. Ao chegar, o comandante reúne todas as crianças que vivem na ilha e explica o propósito do lugar. Ele diz que cada criança ali é forçada a passar por um treinamento intenso para melhorar suas habilidades. Ele também revela que quem chegar aos 18 anos sem fazer progresso suficiente terá todas as memórias apagadas antes de ser enviado de volta ao mundo humano. Ling entende tudo o que o comandante diz, mas insiste que não tem tempo suficiente para ficar na ilha. Sem hesitar, ele pula no mar para tentar escapar. Infelizmente, ele não sabe nadar, forçando o comandante a resgatá-lo e mandá-lo de volta à praia. O comandante explica que o mar ao redor da ilha é profundo e protegido por poderosos encantamentos mágicos.
tornando impossível atravessá-lo, mesmo para os melhores nadadores. Após esse incidente, Ling começa a explorar a ilha, mas logo cai em uma emboscada de um grupo de valentões que o cercam. Ele tenta invocar seu guardião, mas descobre que a habilidade não pode ser usada em nenhum lugar da ilha. Aproveitando sua vulnerabilidade, os valentões o espancam sem piedade. Ele não pode fazer nada além de suportar o ataque. Nesse momento, um garoto chamado Chan chega e intervém. Os valentões imediatamente se voltam para ele, mas assim que Chan perde a calma, uma aura aterrorizante irrompe de seu corpo. A pressão avassaladora assusta todos, fazendo-os fugir em pânico sem se atrever a se aproximar. Após os valentões desaparecerem, Ling pergunta por que ele decidiu ajudar, e Chan simplesmente responde que queria dar uma mão antes de revelar que pode saber como escapar da ilha. Essas palavras enchem Ling de esperança. Chan o leva até o topo de um prédio alto. Quando chegam ao telhado, Chan começa a explicar sua teoria em comum. Ele diz que pode parecer absurdo, mas acredita que o que as pessoas chamam de fundo é na verdade a superfície, e que quem pula de tal altura mergulha o suficiente para chegar ao fundo do mar antes de emergir na superfície do oceano no mundo humano. É apenas uma teoria, mas uma em que ele realmente acredita. Ling o olha com hesitação e pergunta se o plano é perigoso. Mantendo-se calmo, Chan admite que a chance de sucesso é de apenas 1%, enquanto a chance de falha é de 99%. Se a tentativa falhar, a pessoa que pula simplesmente afundará e morrerá. Depois de explicar tudo, ele diz a Ling que a escolha é totalmente dele. Ling não hesita nem por um momento. No instante em que Chan termina de falar, ele corre e salta do topo do prédio para o mar abaixo. Ele mergulha nas profundezas a uma velocidade incrível e, como Chan previu, de repente se encontra de volta no mundo humano. Felizmente, um pescador próximo o encontra a tempo, resgata-o da água e o leva em segurança para a praia. Em outra parte da história, Kato força os meio-humanos a trabalhar como escravos, enquanto coloca zumbis para vigiá-los. Os trabalhadores mal conseguem suportar a visão aterrorizante dos zumbis, vivendo em constante medo todos os dias. Por causa desse medo avassalador, muitos deles gradualmente se transformam em zumbis. Kato reúne os zumbis recém-transformados e ordena que se matem, declarando que apenas o único sobrevivente ganhará um lugar entre suas fileiras. Uma batalha brutal irrompe imediatamente, e um zumbi após o outro cai até que apenas um único sobrevivente permaneça. No entanto, em vez de obedecer a Kato, o último zumbi o ataca de repente. Sem perder um segundo, Keito invoca seu guardião, Saki, que rapidamente domina o zumbi e retoma o controle da situação. A rebelião termina quase tão rápido quanto começou. Enquanto isso, nosso herói Ling embarca em um ônibus rumo à rua Rakshasa, determinado a voltar e resgatar seu irmão mais novo a qualquer custo. Na manhã seguinte, Kato captura vários meio-humanos e começa a interrogá-los sobre o paradeiro de Yan. Infelizmente, o pior acontece quando um homem idoso, apavorado por sua própria vida, revela o esconderijo do garoto. Finalmente, Kato obtém exatamente a informação que estava procurando. Sem perder tempo, Kato envia imediatamente um grupo de zumbis para capturar Yan. Em pouco tempo, eles conseguem encontrá-lo e apreender a jovem que estava se escondendo com ele, espancando-a impiedosamente diante de seus olhos. Furioso, Yan grita para que a deixem em paz e tenta desesperadamente ativar a manifestação de poder para invocar seu próprio guardião. Não importa o quanto ele tente, nada acontece, deixando-o sobrecarregado de frustração enquanto deseja amargamente ser como seu irmão, Ling, porque então ele poderia ter derrotado aqueles monstros em um instante. Nesse momento, um dos zumbis agarra Yan e começa a espancá-lo violentamente. Nesse instante, Ling chega ao local, avançando com incrível velocidade antes de derrubar o zumbi com facilidade. Ao mesmo tempo, seu guardião Eugene cuida dos zumbis restantes, e juntos eles mostram uma força avassaladora. Após a batalha, Ling percebe que Eugene se tornou muito mais forte do que antes. Então ele pergunta o porquê, e Eugene explica que é a manifestação física do poder mágico de Ling. Isso significa que, sempre que a força e a energia mágica de Ling aumentam, suas próprias habilidades crescem automaticamente. Enquanto isso, Yan se volta para a jovem e a agradece sinceramente por protegê-lo e ajudá-lo nos últimos dias.
De repente, ela o encara com uma expressão estranha e aterrorizante. No instante seguinte, seu corpo começa a se contorcer e se transformar, até que ela se torna um zumbi bem diante dos olhos de todos, mudando completamente a situação em um único momento. Ian fica devastado ao ver a garota se transformar em um zumbi. Ela está prestes a pegá-lo de surpresa e atacar, mas no último segundo, Eugene intervém e a contém antes que ela possa machucá-lo. Ian desaba em lágrimas e implora desesperadamente a Ling para não machucá-la, insistindo que ela foi gentil e não fez nada de errado. Tristemente, Ling diz que não há mais escolha, pois ela se tornou um zumbi e precisa ser eliminada. Cheio de raiva, Ian se recusa a deixar que seu irmão a mate. Percebendo que palavras não o convencerão, Ling decide que seu irmão deve enfrentar a dolorosa verdade por si mesmo. Ele ordena a Eugene que liberte a garota, e no instante em que ela está livre, ela corre em direção a Ian, agarra-o e tenta estrangulá-lo. Só então Ian finalmente entende a dolorosa realidade, levando Ling a ordenar que Eugene a contenha mais uma vez antes de desferir o golpe final que acaba com sua vida. Ian desaba em lágrimas, sobrecarregado pela dor de perdê-la. Como qualquer criança, ele rapidamente se apegará a alguém que o tratou com bondade em seus dias mais sombrios. Depois que tudo termina, os dois irmãos a enterram em respeito à sua memória. Diante de seu túmulo, Ian promete que treinará até se tornar forte o suficiente para proteger as pessoas que ama, e mesmo que nunca ganhe poder mágico, nunca deixará de tentar se tornar mais forte. Ling sorri e diz a seu irmão que nunca o deixará enfrentar essa jornada sozinho. Ele promete que treinarão lado a lado até que ambos se tornem poderosos o suficiente para proteger o que mais importa. Os irmãos fazem então uma promessa sincera de sempre estarem juntos e nunca se abandonarem, não importa quais dificuldades os aguardem. Depois, eles deixam a Rua Rakshasa para trás e retornam ao mundo humano, dedicando quase todo o seu tempo a um treinamento incansável. Minutos se transformam em horas, horas se tornam dias, e eventualmente anos passam enquanto os irmãos continuam seu treinamento sem interrupção. A cada ano que passa, suas habilidades crescem enormemente, especialmente as de Ian, cuja força física atinge um nível impressionante, que até supera o poder bruto de Ling. Eles continuam vivendo assim por mais alguns anos, se preparando pacientemente para o confronto inevitável. Finalmente, chega o dia em que decidem retornar à Rua Rakshasa de uma vez por todas, determinados a se vingar de Kato e pôr fim a tudo que ele começou. No momento em que Ling e Ian entram na Rua Rakshasa, encontram um grupo de zumbis atacando o idoso que haviam conhecido antes. Ian avança confiante em direção a eles, e assim que os zumbis o reconhecem, o medo se espalha em seus rostos. Ele não lhes dá chance de escapar, avançando direto para a batalha sem hesitar, confiando apenas em sua incrível força física. Ele mata 2 deles, então agarra o terceiro e ordena que encontre Kato e diga a ele que os verdadeiros líderes da rua retornaram. O zumbi obedece à ordem. E assim que Kato ouve a mensagem, ele fica completamente atordoado. Sem perder tempo, reúne um exército inteiro de zumbis e marcha para confrontar os 2 irmãos. Enquanto isso, a notícia do retorno do filho do ex-líder se espalha pela rua como fogo. Os moradores começam a sussurrar entre si que Ling voltou para desafiar Kato, e pela primeira vez em anos, a esperança começa a encher seus corações, acreditando que seu pesadelo pode finalmente estar chegando ao fim. Logo, Kato chega com seu exército, mas Ian avança e elimina os zumbis em um piscar de olhos. Observando isso, Kato o chama sarcasticamente antes de convocar seu guardião, Saki. Naquele exato momento, Ling também entra no campo de batalha. Kato fica sem palavras ao perceber que foi o irmão mais novo quem derrotou todo o exército de zumbis, então decide acabar com a luta imediatamente, ordenando que Saki ataque Eugene, apenas para ficar chocado quando Eugene bloqueia o ataque sem esforço, sem mostrar o menor sinal de cansaço. Uma feroz batalha irrompe entre os 2 guardiões, enquanto Ling caminha lentamente em direção a Kato. Olhando para ele com total desprezo, declara que alguém como ele não é digno de ser o líder da rua. Enfurecido por essas palavras, Kato avança contra ele, e uma luta brutal começa. No entanto, não demora muito para que Ling e Eugene dominem completamente Kato e Saki, esmagando-os em uma vitória unilateral que faz parecer que a batalha já acabou.
Depois, os dois irmãos seguem em direção à sua antiga casa, a casa que um dia pertenceu ao pai deles, o ex-líder da rua Rakshasa. Recusando-se a aceitar a derrota, Kato rapidamente os persegue. No momento em que alcança, ordena com raiva que fiquem longe do que agora chama de seu lar. Só então Ling percebe que Kato demoliu completamente a antiga casa e construiu uma nova em seu lugar. Kato começa a falar sobre a árvore que o pai de Ling sempre protegeu, explicando que nunca foi uma árvore comum, mas uma que escondia um poder incrível que nunca foi usado corretamente. Sem aviso, Kato arranca um pedaço do tronco e devora. Instantaneamente, uma transformação impressionante ocorre enquanto sua energia mágica dispara a níveis aterradores. Revela-se que essa árvore é única no mundo, pois absorve a magia da natureza e a armazena em sua madeira. Quem consome um pedaço dela herda imediatamente essa energia mágica armazenada, aumentando drasticamente seu poder. A transformação não para por aí, pois a força de um guardião cresce em proporção direta ao poder mágico de seu mestre. Isso fica evidente quando Saki evolui para um guerreiro muito mais forte. Sem dar tempo para reagirem, ele lança um ataque devastador contra Eugene e Ling, atingindo-os com tanta força que são arremessados do topo de um enorme penhasco. Ling e Eugene tentam reagir, mas são completamente superados pelo incrível poder que Saki adquiriu. A cada golpe que ele desferia, sua força continuava a aumentar, deixando os dois irmãos em uma situação extremamente difícil, forçados a suportar um ataque após o outro sem poder revidar. Ao mesmo tempo, Kato se recusa a ficar parado. Ele avança diretamente em direção a Ling, desferindo um golpe brutal e segurando-o pelo pescoço, apertando sua garganta, quase acabando com a vida de Ling. Nesse momento crítico, Yan avança imprudentemente em direção a Kato sem nenhum plano. Aproveitando a distração do inimigo, Eugene agarra os dois irmãos e escapa do campo de batalha em alta velocidade. Ele continua correndo até que finalmente chegam ao portão de saída. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Kato permanece completamente ileso, sem um único arranhão, como se a batalha nunca o tivesse afetado. Depois, Kato ordena a Saki que distribua pedaços do tronco mágico entre os zumbis. Saki se opõe, alertando que isso fará com que eles percam o controle. Mas Kato responde confiante que, se eles se tornarem incontroláveis, ele mesmo os matará. Seguindo a ordem, Saki alimenta os zumbis com a madeira mágica, fazendo seu poder aumentar drasticamente. Empoderados além de seus limites, os zumbis começam a massacrar os moradores da rua Rakshasa sem piedade, transformando toda a área em um cenário de completo caos e destruição. Enquanto isso, Yan está furioso e se recusa a aceitar a ideia de fugir, declarando que se vingará de Kato a qualquer custo. Ele então se vira para seu irmão e exige que ele fique fora do seu caminho. Ling, no entanto, insiste que ele ouça por sua própria segurança e sobrevivência. Incapaz de controlar suas emoções, Yan acusa seu irmão de ser um covarde e declara que nunca obedecerá a alguém como ele, levando Ling a dar-lhe um tapa forte no rosto, finalmente o trazendo de volta à realidade. Apesar de tudo que aconteceu, Ling pensa apenas em proteger seu irmão mais novo. Ele carrega Yan com força pelo portão e o envia de volta ao mundo humano antes de retornar sozinho para enfrentar os zumbis novamente. No entanto, seus números esmagadores e força aterradora tornam a batalha impossível de vencer. Eles o cercam de todas as direções e o atacam incansavelmente, até que ele não consiga mais identificar de onde vem o próximo ataque. Enquanto isso, Eugene está completamente ocupado lutando contra ondas intermináveis de zumbis, incapaz de ajudar Ling devido ao número esmagador deles. Ao mesmo tempo, Yan busca desesperadamente uma forma de voltar à rua Rakshasa, tentando tudo que pode pensar, mas nada funciona. Frustrado, ele continua se perguntando por que seu irmão o forçou a sair da rua em primeiro lugar. Ele insiste que não é fraco, que é capaz de lutar ao lado de Ling, e que sua única desvantagem é a falta de poder mágico, mas se recusa a desistir. Yan continua tentando em vão, jogando pedras no portão e pulando repetidamente em direção a ele, esperando que algo aconteça. Cada tentativa termina em fracasso, mas ele se recusa a parar. Do outro lado do portão, Eugene luta em uma batalha exaustiva enquanto incontáveis zumbis o cercam. Não é que ele seja fraco demais para derrotá-los, mas toda vez que ele elimina um grupo, outro aparece
e mais outro depois, até que sua força é gradualmente drenada e seu corpo começa a colapsar de pura exaustão. Eventualmente, os zumbis conseguem dominar e capturar Eugene, arrastando-o até Kato enquanto relatam que falharam em localizar o irmão mais novo. Furioso, Kato mata o soldado que traz a má notícia sem hesitar. Ele então ordena que as tropas restantes encontrem Yan o mais rápido possível. Depois, ele ordena a Saki que torture Ling até que ele revele a localização de seu irmão. Mas não importa quanto dor ele suporte, Ling se recusa a dizer uma única palavra, exceto que quer voltar para a casa de seu pai. Essas palavras enfurecem Kato, que lembra friamente Ling que seu pai está morto e promete que logo encontrará Yan e o enterrará ao lado dele. Apesar de sua condição, Ling sorri e responde confiante que isso é impossível, pois deixou seu irmão em um lugar seguro. Essa resposta dá a Kato uma ideia, então ele pergunta a seus soldados onde capturaram Ling. Quando lhe dizem que foi perto do portão da rua Rakshasa, ele logo percebe a verdade e conclui que o lugar seguro que Ling mencionou só pode ser o mundo humano. Ling cai em desespero ao perceber que Kato descobriu a verdade. Sem perder tempo, Kato ordena a um de seus soldados que atravesse e capture Yan. O zumbi obedece e passa pelo portão, mas no momento em que entra no mundo humano, seu corpo desaparece completamente. Logo fica claro que os zumbis são proibidos de aparecer no mundo humano, tornando-se invisíveis assim que cruzam. Yan de repente sente como se alguém o estivesse observando, mesmo não havendo ninguém à vista. Sem aviso, o zumbi invisível ataca, derrubando-o no chão antes de agarrá-lo com força, deixando-o sangrando do impacto. Pensando rápido, Yan cospe sangue diretamente no rosto do soldado, revelando suas feições por um breve momento e permitindo que ele perceba que seu atacante é um dos soldados zumbis. Enfurecido, o zumbi o manda voar com outro golpe poderoso antes de parar para limpar o sangue do rosto. E em poucos momentos, muitos outros soldados zumbis chegam para reforçá-lo. Apesar do perigo avassalador, Yan se recusa a entrar em pânico. Em vez disso, ele sorri para si mesmo, acreditando que esta é exatamente a oportunidade que estava esperando. Enquanto busca desesperadamente uma forma de neutralizar a invisibilidade deles, uma ideia inteligente surge de repente. Ele corre em direção a um aspersor de água próximo enquanto os zumbis tentam detê-lo, mas ele chega primeiro e o destrói. A água jorra pelo ar e cai sobre a área, encharcando os zumbis invisíveis e expondo seus corpos, tornando todos visíveis. Yan não perde tempo em aproveitar a situação. Ele salta sobre um dos soldados zumbis, o sobrecarrega com uma enxurrada de socos e então o empurra com força através do portão. Ambos cruzam de volta para a rua Rakshasa juntos. Sem parar por um segundo, Yan avança direto para a casa de Kato, e no momento em que Kato o vê ali, é atingido por um nível de choque que nunca imaginou ser possível. Kato olha para Yan com total desprezo e lhe diz para não se empolgar, lembrando-o de que ele não é mais do que uma criança. Yan imediatamente avança em sua direção a uma velocidade incrível, mas Kato desvia de todos os ataques com facilidade antes de desferir um golpe poderoso que o faz colidir ao lado de seu irmão. Mesmo assim, Yan se levanta e junto com Ling, os dois lançam um ataque perfeitamente coordenado. Apesar do trabalho em equipe, nenhum de seus ataques consegue causar dano real em Kato. Com um sorriso zombeteiro, Kato diz para eles pararem com a luta sem sentido. Ele declara que vingança e sonhos de voltar para casa não passam de fantasia sem valor. Segundo ele, o mundo reconhece apenas a força, comparando-o a uma selva onde apenas os fortes sobrevivem, enquanto os fracos existem apenas como presas. Ling imediatamente rejeita essas palavras, insistindo que sua forma de pensar está completamente errada. Ele tenta atacar mais uma vez, mas a aura aterrorizante que envolve Kato é tão esmagadora que chegar perto dele se torna quase impossível. Ao contrário de seu irmão, Yeon se recusa a desistir e avança com determinação destemida. Kato o captura facilmente pela cabeça e o levanta antes de anunciar calmamente que está entediado, então decidiu se entreter. Ele revela seu plano distorcido, dizendo que vai apagar temporariamente as memórias de Yan, encher seu coração de ódio contra seu próprio irmão e forçá-lo a matar Ling com suas próprias mãos. Assim que tudo acabar, promete restaurar as memórias como se nada tivesse acontecido. Enfurecido, Ling grita que nunca permitirá que tal plano aconteça e imediatamente corre em direção a Kato,
apenas para ser capturado também. Em uma tentativa desesperada de detê-lo, ele ordena que Eugene ataque, mas Saki o intercepta, e outra batalha feroz irrompe entre os dois guardiões. Enquanto isso, Kato executa seu plano, apagando as memórias de Yan em instantes. A expressão do garoto muda completamente enquanto Kato coloca uma faca em sua mão, aponta para Ling e diz friamente: "Esse é seu inimigo, mate-o." Apertando a faca com força, Yan corre em direção a seu irmão. Ling rapidamente se levanta e lhe dá um tapa no rosto, não para machucá-lo, mas na esperança desesperada de trazê-lo de volta à razão. A tentativa falha, e Yan continua atacando incansavelmente, enquanto Ling não pode fazer nada além de mal desviar de cada golpe. Eventualmente a faca é derrubada no ar, mas Yan instantaneamente aproveita a abertura e a crava diretamente no rosto de Ling, acertando em cheio. Ao mesmo tempo, Eugene já está exausto pela batalha incessante, mas no momento em que vê Ling em perigo, ele tenta desesperadamente alcançá-lo. Vendo isso, Kato ordena a Saki que o elimine imediatamente. Saki hesita por um breve momento porque acredita que o que está acontecendo vai contra a honra de um guerreiro, percebendo que todo esse conflito gira em torno de nada mais do que duas crianças. Mesmo assim, ele não pode desobedecer a ordem de seu mestre, então libera uma enxurrada implacável de flechas contra Eugene, uma após a outra, até que o guardião finalmente colapse no chão, incapaz de se mover. Enquanto isso, Yan já derrubou seu irmão e continua a espancá-lo sem piedade, até que Ling esteja coberto de sangue e em estado crítico. Com a faca em mãos, Yan se aproxima lentamente, pronto para dar o golpe final. Antes que ele possa atacar, lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, sem que ele entenda o porquê. Com a voz trêmula, ele sussurra: "Por que sinto que te odeio? Mas toda vez que estou prestes a te matar, começo a chorar. Quem é você?" Ling sussurra para Yan, dizendo que ele é seu irmão mais velho. No entanto, Yan não consegue lembrar de uma única palavra, pois todas as suas memórias foram apagadas. Recusando-se a desistir, Ling tenta convencê-lo, lembrando-o de tudo que passaram juntos, desde os dias mais felizes até os momentos dolorosos que suportaram lado a lado. Embora Yan ainda não consiga recuperar suas memórias, uma voz dentro de seu coração lhe diz que essa pessoa é realmente seu irmão e que o laço entre eles não pode ser negado. Então, no momento em que tudo está em jogo, Kato empurra Yan para frente com uma força tremenda. A faca na mão de Yan é cravada diretamente no corpo de Ling. Horrorizado, Yan congela enquanto lágrimas escorrem novamente pelo seu rosto, e ele corre para o lado de seu irmão, implorando desesperadamente para que ele não morra. Ele grita que não quer ficar sozinho neste mundo, e enquanto repete essas palavras, de repente se lembra de uma canção sobre solidão que Ling costumava cantar para ele quando eram crianças. Nesse único instante, todas as suas memórias perdidas voltam à tona. Ling olha para seu irmão mais novo com um sorriso sereno e lhe diz suavemente que, aconteça o que acontecer, ele sempre estará em seu coração. Após dizer essas últimas palavras, ele fecha lentamente os olhos e morre bem na sua frente, deixando um choque inimaginável. Yan fica paralisado, incapaz de processar o que acabou de acontecer, antes de soltar um grito angustiante e implorar para que seu irmão não o deixe. Entre lágrimas, ele confessa que não pode viver sem ele e que, não importa quão cruel a vida tenha sido, sempre foi suportável enquanto seu irmão estivesse ao seu lado. Eugene testemunha tudo o que aconteceu e percebe que não há outra escolha. Ele pega uma caixa misteriosa e quebra o selo que a mantinha fechada. No momento em que o selo é removido, um bastão mágico aparece junto com inúmeras criaturas demoníacas. Eugene explica tudo o que aconteceu e pede que ajudem os dois irmãos. Uma das criaturas imediatamente concorda e se transforma em um novo guardião, que promete protegê-los, enquanto as outras escolhem um caminho diferente, dando todo o seu poder a Yan, fazendo sua energia mágica aumentar a níveis extraordinários. Ao mesmo tempo, o corpo de Eugene começa a desaparecer lentamente. Revela-se que quebrar o selo da caixa exigia um enorme sacrifício, e esse sacrifício era sua própria vida. Quanto a Yan, toda emoção, exceto uma, desaparece de seu coração. A vingança se torna a única coisa que importa para ele, e seu único desejo é destruir Kato, não importando o preço que deve pagar. Yan ordena ao novo guardião que o siga, e o guardião obedece sem hesitar.
Juntos, eles caminham lentamente em direção a Kato, que está paralisado em descrença, incapaz de compreender tudo o que acaba de se desenrolar diante de seus olhos. Desesperado para recuperar o controle da situação, Kato ordena a Saki que ataque imediatamente. Mas o equilíbrio de poder já mudou completamente. O novo guardião sobrecarrega Saki em um instante, enquanto Yan avança diretamente em direção a Kato e, sem hesitar, desferiu um soco devastador que marca o início de sua batalha final. Yan está longe de se satisfazer com aquele único soco. Em vez disso, ele desencadeia um ataque sem precedentes, bombardeando Kato com uma chuva incessante de socos que abalam toda a área. Cada golpe é mais forte que o anterior, até que o próprio prédio começa a desabar sob a força da batalha. Mesmo assim, ele se recusa a parar, perseguindo Kato mais fundo nas ruínas e continuando a golpeá-lo sem piedade, como se estivesse despejando toda a sua raiva e dor em cada ataque. Em uma tentativa desesperada de reagir, Kato agarra uma garrafa quebrada e avança contra Yan. Mas antes que ele consiga acertar um golpe, Yan desferiu um soco devastador que o lança contra o teto, quebrando-o completamente. Ele imediatamente o persegue novamente, desferindo soco após soco em seu rosto até que Kato não consiga mais se defender. De alguma forma, ele consegue escapar e corre em direção a uma cela próxima, abrindo a porta com tudo. Instantaneamente, uma horda massiva de zumbis sai, cercando Yan de todas as direções. Apesar de estar completamente cercado, Yan se recusa a recuar. Em vez disso, ele libera uma explosão tremenda que destrói tudo ao seu redor e lança os zumbis para longe em todas as direções. Enquanto isso, Saki agarra Kato e foge com ele, mas o novo guardião rapidamente os alcança. Ao mesmo tempo, Yan começa a eliminar os zumbis um a um, enquanto o guardião sobrecarrega Saki, golpeando-o repetidamente sem lhe dar a menor oportunidade de reagir. Embora a energia de Saki esteja quase esgotada, ele continua resistindo, mas a diferença de força é esmagadora. No momento em que tenta um último ataque, recebe um golpe devastador que o joga contra a parede. No entanto, sua confiança se transforma em choque quando todos os zumbis o cercam, prontos para matá-lo. Reunindo suas últimas forças, Saki avança em alta velocidade para proteger seu mestre. Ele derrota os zumbis um a um até que o último cai sob seu golpe final. Sorrindo orgulhoso, Kato acredita que a situação voltou a seu favor e ordena que Saki acabe com o gigante guardião. Para seu horror, Saki já não consegue nem ficar de pé. Momentos depois, seu espírito começa a desaparecer diante de todos até sumir completamente, encerrando sua vida. Incapaz de compreender o que aconteceu, Kato desaba no chão e começa a rir histericamente. O novo guardião se prepara para matá-lo, mas Yan o impede. Em vez disso, ele agarra Kato e o joga pelo portão para o mundo humano. Kato grita desesperadamente que é a pessoa mais forte viva e o verdadeiro governante da rua Rakshasa. Infelizmente para ele, as únicas pessoas que ouvem essas palavras são membros de uma gangue de rua, que o zombam e o espancam sem piedade até que cada traço de seu orgulho e autoridade desapareça. Enquanto isso, Yan se senta sozinho em cima de um monte de entulho, lamentando a perda de seu irmão. De repente, o homem que ele conheceu antes, Santon, aparece diante dele. Ele explica que o Conselho dos Mestres decidiu nomeá-lo como o novo líder da rua Rakshasa, mas Yan demonstra pouco interesse na oferta. Antes que possa responder, nota Ling atrás de Santon. Sem entender o que está acontecendo, ele corre até ele e o abraça enquanto chora, apenas para descobrir a chocante verdade de que Ling agora não é mais que um espírito. Ainda assim, ele consegue ficar ao lado de seu irmão. Ling diz suavemente que nunca o deixará sozinho, e o incentiva a aceitar a oferta de Santon. Após concordar, Yan pede os detalhes, e Santon explica que o Conselho dos Mestres deseja torná-lo o novo líder da rua Rakshasa. No entanto, antes de assumir essa posição, ele deve viajar para a Ilha da Morte e passar anos treinando para se fortalecer, aumentar seu poder e dominar suas habilidades completamente. Yan aceita a oferta sem hesitar e parte ao lado de Santon, enquanto Ling observa silenciosamente sua partida antes que os dois irmãos se separem. Yan viaja para a Ilha da Morte e passa muitos anos enfrentando um treinamento brutal, enquanto Ling, agora existindo como um espírito, fica para vigiar a rua Rakshasa. Ela tenta sair rápido, mas esbarra em um zumbi,
No começo, Zia acha que tudo é um cenário de filme e não acredita no que vê. Sua descrença acaba quando o zumbi avança, quase a pegando. Olhando em pânico, percebe que zumbis a cercam por todos os lados. O terror a domina enquanto tenta fugir, mas os zumbis a capturam e se preparam para acabar com ela. Antes que consigam, uma chuva de flechas atinge os zumbis, derrubando-os, e quem atirou é Ling. No instante seguinte, Yan chega a uma velocidade incrível, batendo no chão com tanta força que uma explosão enorme ocorre. Sem hesitar, ele parte para a batalha, eliminando os zumbis um a um, sem que nenhum consiga igualar sua força. Enquanto a luta continua, Sling fica ao lado de Zia, explicando a verdade sobre a rua Rakshasa e revelando que seu irmão, Yan, é o novo líder. Enquanto assiste à batalha, Zia começa a sentir que o rosto de Yan é estranhamente familiar. Momentos depois, ela se lembra que ele é o entregador com quem colidiu naquela manhã. Enquanto isso, um zumbi gigante aparece e desafia Yan, declarando que o derrotará e se tornará o líder da rua Rakshasa. Yan apenas sorri e explica que a posição de líder não é conquistada pela força bruta, mas nomeada pelo Conselho de Mestres. Ele também revela que há muitas ruas como a rua Rakshasa, mas esta é considerada a mais perigosa de todas. Antes de perguntar sarcasticamente como seu oponente acredita que pode conquistar a rua mais perigosa do mundo, Yan se lança na batalha. Ele e o zumbi gigante trocam uma série de golpes devastadores, desviando habilidosamente dos ataques um do outro, até que pareça que estão empatados. Então, num piscar de olhos, Yan se esgueira por trás do oponente e solta um enorme torrente de chamas. Observando de longe, Xia só consegue olhar, em completa descrença para a cena inacreditável. Para a surpresa de todos, o zumbi gigante emerge das chamas completamente ileso, transformando um de seus braços em uma cobra gigante. Ele imediatamente ataca Yan. Yan desvia do ataque por pouco, enquanto o zumbi continua seu assalto implacável. Mantendo a calma, Yan espera pacientemente pela oportunidade perfeita, e no momento em que ela aparece, ele agarra a cobra enorme, puxa o zumbi com força e o arremessa contra um prédio próximo. Mesmo assim, o monstro se levanta novamente e ataca Yan com a cobra, convencido de que finalmente venceu a batalha. Yan se levanta calmamente com um sorriso e diz ao oponente que ainda não começou a lutar sério. Ele revela que ainda não usou a manifestação do poder. Confuso, o zumbi gigante pede uma explicação, e Yan simplesmente diz para ele observar com atenção. Ativando a técnica, ele convoca seu guardião gigante, Shu. No instante em que Shu aparece, ele desferiu um golpe catastrófico que sacode a terra e obliterou o zumbi gigante em um único ataque. Ao testemunhar tal poder avassalador, os zumbis restantes são consumidos pelo medo e imediatamente juram lealdade total a Yan. Quanto a Xia, ela assiste a tudo com absoluta descrença, incapaz de compreender os eventos impossíveis diante de seus olhos. O choque se torna insuportável e ela desmaia no local. Ao ver isso, Yan e Ling a levam para casa para que ela possa se recuperar em segurança. Na manhã seguinte, Tia acorda convencida de que tudo o que viveu na noite anterior não passou de um sonho estranho. No entanto, ao ver Yan, ele lhe diz que tudo o que testemunhou foi real e que ela está dentro da rua Rakshasa, o mundo escondido de meio-humanos e zumbis. Chocada, Zia assume que de alguma forma se tornou meio-humana, mas Yan a tranquiliza, dizendo que ela ainda é completamente humana. Ele então explica que sempre que um humano comum entra acidentalmente na rua Rakshasa, é dever do líder apagar as memórias dessa pessoa para proteger o segredo do lugar. Enquanto diz isso, Yan coloca um sorriso inquietante e brinca dizendo para ela ficar calma e não entrar em pânico, ou ele pode acabar apagando todas as suas memórias. Apavorada com suas palavras, Xia congela no lugar. Um momento depois, no entanto, Yan se lembra de que há uma rara exceção a essa regra. Alguns humanos nascem com poder espiritual como ele, mesmo vivendo vidas comuns no mundo humano. Ao se aproximar para examiná-la, ela instintivamente joga sua bolsa nele, espalhando papéis por toda parte, e entre eles, ele nota um cartão preto, reconhecendo-o instantaneamente como pertencente a Santon. Yan pergunta de onde ela conseguiu o cartão misterioso, e Zia explica que conheceu um homem estranho na rua que lhe deu. Mais tarde naquela noite, ela recebeu uma mensagem convidando-a para uma entrevista de emprego. Ao ouvir isso, Yan diz para ela vir com ele, e os dois saem juntos em sua motocicleta.
Durante a viagem, ele começa a explicar tudo, revelando que o lugar que ela visitou é conhecido como Rua Rakshasa, um distrito escondido habitado por meio-humanos que se transformam em zumbis quando o medo os faz perder o controle. Ele explica que cada Rua Rakshasa tem seu próprio líder, responsável por impedir que os meio-humanos se tornem zumbis e eliminar os que já se transformaram. Ele também diz que existem inúmeras ruas como a Rua Rakshasa em todo o mundo, completamente escondidas de humanos comuns. Zia escuta maravilhada antes de interrompê-lo para perguntar sobre o gigantesco guerreiro que viu durante a batalha na noite anterior. Em resposta, Yan convoca seu guardião bem na frente dela e o apresenta como Shu. Ele então explica a manifestação do poder, dizendo que indivíduos dotados podem materializar sua energia mágica de diferentes maneiras. Alguns a transformam em ataques mágicos, outros criam armas encantadas, enquanto pessoas como ele manifestam-na como um guerreiro guardião. Ele acrescenta que a força de um guardião está diretamente ligada ao poder mágico de seu mestre, sendo esse o princípio básico da habilidade. De repente, Yan para a motocicleta e Shia nota um grande grupo de zumbis à sua frente. Calmamente, ele diz a ela que lidar com zumbis se tornou parte de sua rotina diária e que ele se livrará deles em instantes. Surpresa, Shia pergunta se ele não os derrotou todos na noite anterior. Yan explica que ele destruiu apenas um batalhão, enquanto esses pertencem a outro grupo e que os zumbis sob seu controle permanecem concentrados perto de sua casa no centro da cidade. Enquanto os arredores ainda estão infestados por incontáveis zumbis que ninguém conseguiu controlar. No momento em que termina de falar, Yan acelera sua motocicleta em uma velocidade insana, atropelando zumbis um após o outro, enquanto Shu elimina todos os sobreviventes deixados para trás. Alguns momentos depois, Yan de repente vira para a primeira ladeira à esquerda e atravessa um beco estreito antes de lançar a motocicleta em uma longa escadaria. Na base das escadas, há o que parece ser uma parede sólida, fazendo Shia gritar em pânico. Convencido de que estão prestes a colidir, mantendo-se perfeitamente calmo, Yan dirige-se diretamente para ela, revelando que a parede não é mais do que uma ilusão mágica, permitindo que passem por ela e retornem ao mundo humano. Alguns minutos depois, Yan deixa Shia em casa antes de lhe contar que descobriu algo incomum. Ele pede que ela leia as palavras escritas em suas mãos, e ela as lê sem esforço. Para provar seu ponto, ele para um transeunte e pede que ele leia a mesma escrita, mas o homem insiste que não consegue ver nada antes de se afastar. Yan então explica que as palavras estão escritas com energia mágica, e apenas pessoas com alto nível de poder mágico são capazes de vê-las ou lê-las. Completamente atordoada, Zia pergunta se isso significa que ela possui poder mágico e é capaz de usar a manifestação do poder. Yan confirma que é absolutamente verdade e explica que Santon sabia disso desde o início. Ele revela que o cartão preto nunca foi o que permitiu que ela entrasse na Rua Rakshasa. Em vez disso, ele apenas a guiou até o portão, enquanto a verdadeira razão pela qual ela conseguiu entrar foi a poderosa energia mágica que sempre existiu dentro dela. Sem palavras com a revelação, Zia luta para processar tudo o que aprendeu, enquanto Yan se despede. Avisa-a para nunca mais voltar à Rua Rakshasa e sai. Zia retorna para casa e, com a noite caindo, senta-se sozinha pensando em tudo o que aconteceu ao longo do dia. Ela se sente sobrecarregada por surpresa, ansiedade e confusão, com todas as emoções possíveis passando por sua mente. Mas, acima de tudo, ela se sente fascinada. Ela não consegue parar de pensar na Rua Rakshasa, na incrível força de Yan e no mundo misterioso que nunca soube que existia. Ao mesmo tempo, ela se lembra de sua longa luta para encontrar um emprego, e como todos sempre a viam como nada mais do que uma garota comum, sem nada especial a oferecer. Cada empresa a rejeitou, porque milhares de outros candidatos tinham as mesmas qualificações, não deixando razão para alguém escolhê-la em vez dos outros. Essas memórias a enchem de frustração, mas no momento em que se lembra das palavras de Yan sobre seu poder mágico, sua determinação retorna pela primeira vez em muito tempo. Ela começa a se sentir esperançosa novamente. Imediatamente, começa a tentar ativar a manifestação do poder e convocar seu guardião. Repetidamente, ela tenta novamente, mas nada acontece, não importa quantas vezes tente. Em um momento, ela até pega um graveto e imita os movimentos de um mágico,
convencida de que isso poderia ajudar de alguma forma, mas cada esforço termina em fracasso. Eventualmente, ela decide encontrar Ian e pedir que ele a ensine a usar seu poder, troca rapidamente de roupa e vai em direção à entrada da rua Rakshasa. Justo antes de entrar no portão, ela se lembra de que Ian havia dito especificamente naquela manhã para nunca mais voltar à rua Rakshasa. Ela hesita por um momento antes de decidir respeitar seu conselho e abandonar a ideia. Em vez disso, ela escolhe dar a si mesma mais uma chance de encontrar um emprego normal. Na manhã seguinte, ela visita outra empresa e finalmente é aceita. Voltando para casa radiante, acreditando que não precisa mais do cartão, ela pega o cartão preto de Santon e o joga pela janela. O que ela não percebe é que um robô misterioso a observa de longe. Depois de fechar a janela, ela se senta na cama imaginando como será seu primeiro dia de trabalho. Sua imaginação logo corre solta, e ela se vê sendo elogiada por sua beleza e promovida a gerente no primeiro dia. Completamente perdida em suas fantasias, ela é interrompida quando o robô invade seu quarto, a agarra pelo pescoço e começa a estrangulá-la até que mal consegue respirar. No último segundo, Santon aparece e destrói o robô com um único golpe, salvando sua vida. Ainda em choque, Zia pergunta o que está acontecendo, e ele explica que o robô pertence a uma organização secreta determinada a capturar seu poder. O verdadeiro objetivo deles é obter seu guardião. Ele explica que, uma vez que ela ative a manifestação do poder, será possível separá-la à força de seu guardião, fazendo-a perder toda a sua energia mágica, como se alguém tivesse roubado a maior arma que ela poderia ter. Zia diz que nem consegue invocar seu guardião, e se pergunta por que a organização não mira no guardião de outra pessoa. Santon explica que seu guardião está destinado a se tornar extraordinariamente poderoso porque sua energia mágica é excepcionalmente alta, tornando-a um alvo valioso. Enquanto isso, o mentor por trás do ataque do robô aparece em outro lugar e declara que não tem intenção de desistir da caça, custe o que custar para capturá-la. Momentos depois, um grande exército de robôs aparece na frente de Zia. Santon ordena que ela corra para a rua Rakshasa imediatamente, enquanto ele fica para enfrentá-los. Ela corre o mais rápido que pode, mas seu medo a faz perder a direção, e ela acaba acidentalmente no telhado de um prédio alto. Os robôs rapidamente a alcançam, mas Santon chega a tempo e destrói todos eles. Mesmo assim, mais e mais robôs continuam aparecendo sem parar. Sentindo-se completamente sem esperança, Zia pergunta a Santon o que devem fazer a seguir. Para seu choque, ele diz para ela pular do prédio, paralisada de medo. Ela não consegue se mover, então ele a empurra. Enquanto cai pelo ar, ela se convence de que está prestes a morrer. Mas, antes de atingir o chão, ela pousa em uma plataforma de resgate suspensa. Santon corta as cordas, a pega e abaixa com segurança até o chão, pedindo que ela vá para a rua Rakshasa imediatamente, garantindo que lá ela estará muito mais segura. Zia corre pela rua, mas de repente um caminhão em alta velocidade avança em sua direção, prestes a atropelá-la. Justo antes da colisão, o caminhão vira misteriosamente sem nunca tocá-la. Quando Santon chega ao local, fica completamente atordoado e pergunta como ela conseguiu fazer aquilo. Ainda tremendo de medo, ela insiste que não fez nada e estava muito assustada para entender o que havia acontecido. Enquanto isso, o homem que orquestrou o ataque revisa as imagens de segurança do incidente. Depois de reproduzir a gravação em câmera lenta, ele descobre uma verdade chocante. Por um breve instante, o guardião de Zia aparece, interceptando o caminhão e a protegendo antes de desaparecer novamente. Sua aparência é aterrorizante, e seu poder está muito além do que ele esperava, confirmando que a energia mágica dela supera todas as estimativas anteriores. Naquele momento, ele percebe que o poder que tem perseguido é ainda maior do que imaginava, e sua determinação em conquistá-lo se torna mais forte do que nunca. Depois de tudo o que aconteceu, Santon rapidamente levou Zia para a rua Rakshasa e a trouxe para a casa de Ian, dizendo que era o lugar mais seguro para ela ficar por enquanto. Xia concordou, e momentos depois, Ling saiu de casa, a recebeu calorosamente e convidou todos para sentar e tomar chá. Durante a conversa, Xia elogiou Ling, dizendo que ele era gentil e educado, ao contrário de seu irmão mesquinho.
Assim que terminou de falar, virou-se e encontrou Yan bem atrás dela, olhando para ela em descrença enquanto dizia: "Você está na minha casa, bebendo meu chá, e me chama de mesquinho? Você tem coragem." Tentando aliviar a tensão, Ling levou Xia para fora para mostrar a árvore mágica que sua família protegeu por gerações. Enquanto isso, Santon pediu a Yan que treinasse Xia e a ensinasse a controlar seus poderes. Yan imediatamente recusou e sugeriu mandá-la para a Ilha da Morte. Santon explicou que apenas pessoas com 18 anos ou menos podiam treinar lá. Com um sorriso provocador, Yan brincou que ela já havia passado da idade limite e era basicamente uma velha. Infelizmente para ele, Xia ouviu a conversa e imediatamente explodiu de vergonha e raiva. Interrompendo a discussão, Santon disse a Yan que se ele realmente se recusasse a treiná-la, deveria pelo menos permitir que ela ficasse na rua Rakshasa por um tempo, pois uma organização conhecida como Reino estava ativamente à sua procura. Ele também revelou que a organização era responsável pela maioria dos recentes desastres, incluindo o aumento anormal no número de zumbis. Segundo ele, o Conselho dos Mestres estava tentando descobrir a identidade do mentor por trás da organização há muito tempo, mas toda a investigação havia terminado em fracasso. Yan ouviu tudo com indiferença e respondeu calmamente que os problemas do Conselho dos Mestres não eram da conta dele e que não tinha intenção de se envolver. Santon pediu que pelo menos deixasse Xia ficar em sua casa. Ofendida, Zia insistiu que era uma mulher adulta que sabia cozinhar, lavar roupas e cuidar de todas as tarefas domésticas. Ao ouvir isso, Yan sorriu e disse a Santon que deixaria ela ficar, pois precisava de alguém para limpar a casa. Nos dias seguintes, Xia ficou responsável por todas as tarefas da casa, desde limpar e consertar coisas, até lavar roupas e cuidar do resto. Mesmo assim, Yan sempre arranjava mais trabalho para ela. Um dia, ele informou que a partir da manhã seguinte, ela também teria que fazer as entregas de comida. Ouvir isso quase fez Xia perder a paciência. Vendo a injustiça da situação, Ling tentou convencer o irmão de que fazer ela entregar comida era uma péssima ideia, já que o reino ainda a caçava. Yan, no entanto, respondeu friamente que ela estava comendo mais do que contribuía. Ele até brincou que estava pensando em jogá-la para os zumbis. Furiosa, Xia declarou que começaria a pagar aluguel, para que ele não tivesse mais desculpas para tratá-la assim. Yan ficou genuinamente surpreso com a resposta dela, e em seguida, sorriu e disse que o aluguel era muito caro. Ela imediatamente exigiu saber o valor, e ele respondeu casualmente que custaria 100 moedas. Sem dizer mais nada, Xia tirou o dinheiro e colocou o suficiente na frente dele para cobrir 2 meses adiantados. Assim que Yan viu a pilha de moedas, sua atitude mudou completamente. De repente, ele a recebeu calorosamente, disse para ela pensar na casa como seu lar e a incentivou a pedir o que quisesse. A situação logo se virou contra ele. No entanto, Xia aproveitou a bondade repentina dele e logo o viu varrendo o chão e lavando roupas até ficar exausto. Depois de finalmente desabar para um breve descanso, Ling se sentou ao lado dele e perguntou seriamente por que o reino estava tão determinado a perseguir uma humana comum como Xia, apontando que Santon nunca explicou completamente o motivo. No dia seguinte, os dois irmãos foram encontrar Santon, que finalmente revelou a verdade. Ele explicou que o guardião dela possuía uma habilidade extremamente rara conhecida como ressurreição, um poder capaz de devolver almas aos corpos e restaurá-las à vida como seres humanos. Tanto Ling quanto Yan ficaram completamente atordoados com a revelação, levando Santon a explicar que era exatamente por isso que ele insistia em treiná-la. Se Xia conseguisse dominar seu poder, ela poderia se tornar sua única esperança de tornar esse sonho uma realidade. Depois de dizer tudo o que precisava, Santon se despediu dos irmãos e saiu. Yan permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos, até que finalmente tomou uma decisão e chamou Xia. Ele disse para ela se concentrar, pois a hora das brincadeiras tinha acabado e o verdadeiro treinamento estava prestes a começar. Depois disso, Yan levou Zia a um lago próximo e começou a treinar seus pulmões, fazendo-a segurar a respiração debaixo d'água. No começo, ela não conseguia ficar submersa por mais de 30 segundos, e quando finalmente emergia, começava a reclamar. Ela argumentou que o treinamento era muito difícil porque era uma garota e não conseguia segurar a respiração por mais tempo.
Yan não parou por aí. Ele continuou a submetê-la a todo tipo de exercícios incomuns, incluindo longas caminhadas por trilhas montanhosas íngremes. Depois, deu uma tarefa ainda mais estranha, dizendo para ela morder a própria mão, como se estivesse tentando despertar um poder oculto dentro de si. O treinamento durou até o final do dia, deixando Xia completamente exausta e incapaz de se mover. Vendo sua condição, Ling se sentou ao lado dela para confortá-la e explicou que os métodos de treinamento de Yan podiam parecer duros, pois ele se baseava em muitos livros que lia. Para sua completa incredulidade, ela descobriu que não eram manuais de artes marciais ou guias de treinamento, mas quadrinhos cheios de histórias de fantasia e ilustrações. Furiosa, chamou Santon e reclamou que Yan a estava treinando com quadrinhos em vez de levá-la a sério. Ainda cética, Zia insiste que nada justifica a abordagem ridícula de Yan e anuncia que se recusa a ficar com ele. Santon a lembra que o reino ainda a persegue, fazendo-a implorar para que ele a leve, insistindo que qualquer lugar seria melhor do que ficar com Yan. Infelizmente, Santon explica que está ocupado rastreando um fugitivo perigoso chamado Logendo. No momento em que o nome é mencionado, tanto Yan quanto Ling ficam surpresos, pois é o mesmo nome que Kato revelou como responsável pela morte de seus pais. Depois de dizer tudo o que precisava, Santon vai embora. Yan então diz a Xia que, se ela realmente não deseja continuar treinando, ele não vai forçá-la e se afasta silenciosamente. Naquela noite, Xia senta-se sozinha refletindo sobre suas palavras, sentindo-se inesperadamente triste. De repente, uma enorme explosão ilumina o céu fora de sua janela, e ela vê Yan e Ling. Ela corre para fora para perguntar o que está acontecendo, e Ling explica que outro grupo de zumbis está por trás do ataque, sugerindo que ela vá com eles. Antes que ela possa responder, Yan a interrompe imediatamente, ordena que ela volte para casa e se esconda, e sai com Ling para o campo de batalha. Ignorando completamente suas instruções, Xia os segue secretamente, sem que nenhum deles perceba. Cerca de 5 minutos depois, Yan e Ling chegam onde os zumbis se reuniram. Sem perder um segundo, Yan convoca seu guardião, Shu, e lança um ataque em grande escala. Seus golpes devastadores esmagam um zumbi após o outro, rompendo as fileiras inimigas antes de liberar uma enorme explosão que elimina quase todos. Os poucos sobreviventes são rapidamente finalizados por Ling, deixando o campo de batalha completamente silencioso. Após o fim da batalha, Ling diz a seu irmão que todas as suas suspeitas foram confirmadas. O reino é realmente responsável pelo aumento anormal no número de zumbis, aparentemente usando-os para testar sua força ou para cumprir algum objetivo desconhecido. Com um sorriso sarcástico, Yan brinca que todo esse caos começou no momento em que Xia apareceu. Logo, ele nota mais um batalhão de zumbis se aproximando e imediatamente parte para enfrentá-los sem hesitar. Nesse momento, Xia finalmente alcança e observa a batalha à distância segura. Completamente impressionada com o nível de poder que Yan alcançou, Ling aparece ao seu lado e explica que seu irmão nunca foi naturalmente forte. Tudo o que ele se tornou é resultado de treinamento incansável e anos de trabalho duro. Xia responde que Yan é um homem e também tem um guardião poderoso como Shu. Mas antes que ela possa terminar de falar, um zumbi aparece repentinamente atrás dela. Em um único movimento sem esforço, Ling o destrói antes que ele tenha a chance de atacar. Ling então se vira para ela e explica que a verdadeira força não tem a ver com gênero ou idade, pois esses são apenas fatores menores. Ele diz que Yan foi uma vez fraco e sempre dependia dos outros, mas após aprender como o mundo era cruel, percebeu que se tornar mais forte era a única maneira de se proteger e viver com dignidade, ao invés de humilhação. Ling acrescenta que o mesmo princípio se aplica a todo chamado gênio. Ninguém nasce extraordinário. As pessoas se tornam extraordinárias por meio de persistência, paciência e esforço incansável, enquanto outros se rendem à preguiça e ao desespero, abandonando seus sonhos pelo caminho. No final, cada pessoa é livre para escolher qual caminho seguir. Xia escuta em completo silêncio, profundamente chocada que palavras tão maduras venham de alguém que parece muito mais jovem que ela. Sua admiração só aumenta ao ver Ling eliminar facilmente cada zumbi que se aproxima, derrotando-os um após o outro,
sem dar a eles a menor chance de reagir. Ao mesmo tempo, ele aniquila o segundo batalhão, não deixando zumbis vivos em nenhum lugar da área. Após completar a missão, Yan, Ling e Xia voltam para casa juntos, finalmente encerrando o longo dia. Na manhã seguinte, Yan leva Xia de volta ao local de treinamento mais uma vez. Desta vez, no entanto, sua melhora é óbvia e ela consegue prender a respiração debaixo d'água por 3 minutos e 15 segundos, provando que as palavras de Ling realmente a inspiraram. Satisfeito com seu progresso, Yan diz que a próxima fase de seu treinamento finalmente chegou e que ele está prestes a ensiná-la a convocar seu guardião pela primeira vez. A propósito, se você chegou até aqui comigo, não esqueça de apoiar o vídeo clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim e me motiva a continuar criando mais conteúdo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para se tornar parte desta comunidade e não perder nenhuma das histórias que estão por vir. Agora, vamos continuar a aventura e ver o que o próximo capítulo nos reserva. Yan leva Xia até a árvore mágica e diz a ela para se concentrar em sentir o guardião escondido dentro dela. Ela consegue, mas no momento em que tem sucesso, fica horrorizada ao ver uma criatura aterrorizante que se parece com uma besta monstruosa. Assustada, ela entra em pânico. Ling intervém para acalmá-la e pergunta o que aconteceu. Ela explica que a criatura parecia muito furiosa. Assim que se lembra do acidente com o caminhão, percebe que tudo que Ling disse era verdade. Enquanto isso, Yan visita o líder de outra rua Rakshasa e mostra uma foto de Logendo, perguntando se ele já o viu. Ele continua sua busca visitando várias outras ruas, fazendo a mesma pergunta repetidamente. Cada líder responde que nunca viu Lodendo, paralisando sua investigação. No entanto, Yan desaparece de sua vista e aparece atrás do dispositivo de vigilância usado para monitorá-lo. Ao mesmo tempo, Xia está sozinha em casa, claramente preocupada. Ela explica que tudo ao redor parece conectado. O reino está a caçando, a população de zumbis continua a crescer e a aparição de Lugendo coincide com esses eventos. Ela se recusa a acreditar que são simples coincidências e está convencida de que alguém está executando um plano muito mais perigoso. A ansiedade de Xia só aumenta, pois sabe que Yan está longe de casa. Mas de repente ele sente algo incomum. Nesse momento, a cena muda para Yan, que acaba de destruir um dos robôs do reino. Momentos depois, Santon aparece atrás dele. Yan responde firmemente que nunca abandonará esse objetivo. Santon, no entanto, o avisa que os rumores sobre os crimes de Lugendo nunca foram confirmados e que ele não deve acreditar em tudo que houve. Embora Santon pareça estar escondendo algo, muda de assunto e explica que proteger Xia deve ser a prioridade. Ele revela que o reino passou anos tentando quebrar a barreira que protege a rua Rakshasa. Em pouco tempo, ele consegue invadir uma transmissão ao vivo do líder do reino. Ele pergunta o nome do homem misterioso, mas o líder se recusa a responder e diz que a batalha já foi decidida. O líder do reino sorri e responde que deixar Xia sozinha foi o maior erro que poderiam ter cometido. Yan fica horrorizado e nesse exato momento, uma aranha gigante aparece do lado de fora da casa de Xia. Enquanto ele enfrenta o monstro sozinho, ele salta no ar e dispara flechas carregadas de eletricidade na aranha, mas causam apenas danos leves. Em resposta, a criatura lança teias poderosas. Ling desvia delas no último segundo, mas a força das teias é tão imensa que rasgam grandes partes do prédio. Assistindo à batalha de dentro, Xia treme de medo, enquanto Ling não dá ao oponente um momento para se recuperar. Durante toda a batalha, o líder do reino observa tudo com satisfação, claramente aproveitando cada momento do caos. Xia tenta desesperadamente invocar seu guardião, mas todas as tentativas falham. Completamente atordoada, Xia assiste enquanto Ling contra-ataca, cortando uma das pernas da aranha antes que Liu a siga com um golpe devastador que a manda para trás. Enquanto isso, Santon olha para o líder do reino e declara confiante: "Não se esqueça, você está enfrentando os 2 irmãos mais fortes do mundo." Com essas palavras, ele encerra a conexão, deixando seu oponente ciente de que a batalha à frente será muito mais difícil do que ele imaginava. Após a batalha, Xia descobre que Liu não é um verdadeiro guardião, mas um robô alimentado por um pergaminho mágico que fornece energia. Fascinada pela ideia, ela pede imediatamente a Ling para construir um robô semelhante.
ele recusa, explicando que robôs têm muitas fraquezas. A maior delas é que sua força é limitada. Ao contrário de um verdadeiro guardião, cujo poder continua a crescer junto com a força de seu mestre. Ele também explica que o ataque mais forte de Léo consumiu quase toda a energia mágica armazenada no pergaminho, o que significa que agora precisa ser recarregado com magia antes de poder lutar novamente. Por essa razão, um guardião genuíno será sempre muito superior a qualquer máquina. Na manhã seguinte, enquanto Ling e Xia conversam, Yan e Santon chegam. Os quatro saem juntos, onde os dois irmãos começam a reparar a destruição deixada pela batalha anterior. Enquanto isso, Santon explica a Zia o quão importante e extraordinário seu guardião realmente é, revelando que seu incrível potencial é a verdadeira razão pela qual o reino a persegue tão incansavelmente. Antes que ele possa continuar, Yan interrompe e diz a Xia que seu treinamento se tornará muito mais intenso, pois o tempo não está mais a seu favor. O reino já encontrou uma maneira de contornar a barreira que protege a rua Rakshasa, tornando um novo ataque apenas uma questão de tempo. Em outro lugar, o líder do reino decide agir pessoalmente e atacar Zia. Totalmente alheia a isso, ela continua treinando com Yan. A sessão começa com mais uma tentativa de convocar seu guardião, mas não importa quantas vezes ela tente, nada acontece. Crescendo frustrada, ela reclama e pergunta por que ele continua forçando-a a fazer todos aqueles movimentos estranhos quando ele pode convocar seu próprio guardião sem esforço e sem rituais. Yan explica que aqueles movimentos são apenas para iniciantes, enquanto usuários experientes podem convocar seus guardiões instantaneamente. A resposta dele não a satisfaz, e ela imediatamente o acusa de ser arrogante e mesquinho, levando a mais uma discussão entre eles, como de costume. Quando as coisas finalmente se acalmam, Yan convoca Shu e diz a ela que vai tentar um método de treinamento completamente diferente. Ele a lembra que seu guardião apareceu pela primeira vez quando sua vida estava em perigo, e declara calmamente que é hora de recriar aquelas condições exatas. No momento em que ouve seu tom, Xia percebe que ele está planejando algo perigoso e tenta rapidamente fugir. Antes que ela consiga escapar, Shu a pega e a coloca nas costas de seu cavalo. Enquanto Yan sobe em sua motocicleta, juntos eles viajam até chegar a uma área infestada de zumbis. Uma vez lá, Yan a ajuda a descer, olha para ela calmamente e diz que agora ela está sozinha e deve lidar com a situação por conta própria. Apavorada pelo enorme número de zumbis ao seu redor, Zia se agarra desesperadamente à motocicleta de Yan e implora para que ele não a deixe para trás. Ignorando seus apelos, ele ordena a Shu que a afaste antes de sair. Alguns momentos depois, Shu também desaparece, deixando-a completamente sozinha para enfrentar a horda. Na verdade, no entanto, Yan não a abandonou. Junto com Ling e Santon, ele observa tudo de um penhasco próximo, e os três já concordaram em intervir imediatamente se a situação sair do controle. Zia luta para se defender e até consegue derrotar vários zumbis, mas eles rapidamente a cercam por todos os lados, empurrando-a para o limite da morte. No último segundo, os três intervêm e a resgatam. Após observar cuidadosamente tudo o que aconteceu, eles finalmente descobrem a verdade. O guardião de Zia está preso pelo que são conhecidas como as correntes do medo. Isso significa que seu medo avassalador do próprio guardião a impede de convocá-lo. Por causa dessas correntes, o guardião não pode se libertar para ajudá-la, tornando a tarefa de convocá-lo muito mais difícil do que qualquer um deles esperava. Após todos os eventos intensos, todos voltaram para casa, onde Yan teve uma nova ideia. Ele considerou fazer com que Xia comesse um pedaço da árvore mágica, na esperança de que isso pudesse ajudar a despertar seu poder oculto. No entanto, ele também sabia que a ideia era extremamente perigosa, e que os riscos poderiam superar os benefícios, deixando-o hesitante em prosseguir. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, Zia ouviu a conversa deles e perguntou sobre a árvore misteriosa. Santon então a levou para fora e apontou para a árvore mágica conhecida como a Árvore Pagoda. Ele explicou que quem consumisse um pedaço de seu tronco ganharia uma enorme quantidade de poder mágico. No momento em que Zia ouviu isso, ela assumiu que havia encontrado a solução mais fácil. Ela se perguntou por que ninguém havia lhe contado sobre isso desde o início, e declarou que preferiria comer parte da árvore do que suportar todo o exaustivo treinamento pelo qual foi forçada.
Yan imediatamente ficou irritado com sua resposta e disse que ela estava sempre procurando o caminho mais fácil, querendo resultados sem se esforçar. Ele a repreendeu por reclamar constantemente do treinamento e por tentar evitar dificuldades sempre que podia. Primeiro, queria um robô em vez de um guardião, e agora queria depender da árvore mágica em vez de se aprimorar. Ele não conseguia entender como ela podia tratar algo tão importante com tanta indiferença. Xia ficou em silêncio, sem conseguir argumentar, pois no fundo sabia que tudo que Yan disse era verdade. Santon então explicou que a decisão final pertencia inteiramente a Yan, já que a árvore mágica era um legado de sua família e apenas ele tinha o direito de decidir o que aconteceria. À distância, Ling observava toda a conversa em silêncio. Mais tarde, após Yan voltar para seu quarto, Ling o seguiu e começou uma conversa privada. Ling perguntou ao irmão se ele ainda era assombrado pelo que aconteceu no passado. Yan respondeu que esquecer era impossível, pois aquele incidente trágico foi o que transformou Ling em um espírito, e em seus olhos, tudo que sofreram podia ser atribuído à árvore mágica. Ling balançou a cabeça gentilmente e explicou que a árvore nunca foi a verdadeira causa do sofrimento deles. Em vez disso, disse que a vida naturalmente contém tanto o bem quanto o mal, que nunca se desenrola exatamente como as pessoas desejam, e que todos devem inevitavelmente enfrentar dificuldades e tristezas ao longo do caminho. Enquanto isso, Zia estava sozinha, completamente consumida pela tristeza e frustração. Santan apareceu ao lado dela e tentou confortá-la. Ela confessou que havia começado a se odiar, porque sempre desistia no primeiro obstáculo e constantemente dependia dos outros em vez de enfrentar seus problemas sozinha. Em resposta, Santon a encorajou a continuar tentando, não importando quantas vezes falhasse, a nunca se render, não importa quão difíceis as coisas se tornassem, a aprender a tomar suas próprias decisões e a se tornar uma pessoa mais forte por meio de sua própria determinação. Apesar de todas as palavras encorajadoras, Zia continuava profundamente deprimida. Vendo isso, Santon simplesmente pediu que ela pensasse cuidadosamente sobre tudo o que ele havia dito antes de se afastar silenciosamente. Sozinha, ela se aproximou lentamente da árvore mágica e ficou em silêncio diante dela, lutando para decidir o que deveria fazer a seguir. À distância, tanto Yan quanto Ling a observavam de perto, sentindo-se genuinamente aliviados, pois o simples fato de ela ter parado para refletir sobre si mesma era prova de que finalmente começara a se mover na direção certa. Com a noite caindo, os dois irmãos voltaram para seus quartos, preparando-se para dormir. De repente, no entanto, uma aura estranha se espalhou por toda a área, e Yan a percebeu imediatamente. Um por um, as luzes ao longo da rua Rexasa começaram a se apagar, até que uma escuridão sinistra engolisse todo o distrito. Sem hesitar, tanto Yan quanto Ling correram para fora para investigar, apenas para descobrir a verdade. O líder do reino havia chegado pessoalmente, acompanhado por um enorme exército de máquinas, marcando o início de uma nova batalha, ainda mais perigosa do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Sem qualquer aviso, robôs começaram a invadir todos os cantos da rua Rakshasa, destruindo casas e atacando os moradores. Assistindo ao caos, Yan decidiu imediatamente pôr um fim àquilo antes que as coisas piorassem. Ele convocou seu guardião, Shu, e ordenou que ele selasse a fenda de onde os robôs estavam emergindo. Shu correu para cumprir a tarefa enquanto Yan se dirigia diretamente ao campo de batalha. Enquanto isso, Ling permaneceu na casa para proteger Xia, e Santon ficou ao lado deles, observando tudo calmamente sem fazer movimento. Yan avançou em direção à fenda a uma velocidade incrível, destruindo cada robô que estava em seu caminho em segundos. Parecia que nada poderia detê-lo, enquanto Shu lutava ao seu lado com força esmagadora. O verdadeiro problema, no entanto, era que a fenda nunca parava de produzir mais robôs. Em vez de desacelerar, seus números continuavam aumentando sem fim, como se não houvesse limite para o exército esperando do outro lado. Antes que alguém pudesse compreender totalmente a situação, uma segunda fenda se abriu de repente. Yan imediatamente ordenou a Shu que lidasse com os robôs que saíam do novo portal, enquanto ele continuava lutando contra os robôs da primeira. Ao mesmo tempo, Xia assistia a tudo em completo choque. Ela também ficou frustrada por Santon ainda estar parado sem se juntar à luta, então implorou para que ele ajudasse.
Ling, no entanto, a tranquilizou que Yan era mais do que capaz de lidar com a situação sozinho e que lidar com apenas 2 fendas não seria um grande problema. No momento em que Ling terminou de falar, uma terceira fenda apareceu de repente, mudando completamente a situação. Mais uma vez, Xia implorou a Santon para intervir, mas ele respondeu calmamente que Yan nunca pediu sua ajuda. Frustrada, ela exigiu saber se ele estava realmente esperando um convite formal enquanto todos os outros arriscavam suas vidas. Eventualmente, sua determinação o convenceu, e ele finalmente decidiu se juntar à batalha. Enquanto isso, Yan continuava bombardeando os robôs com ataques devastadores, destruindo-os um após o outro, não importando quantos derrotava. No entanto, seus números só continuavam a crescer até que se espalharam pelas ruas como enxames intermináveis de formigas. Naquele momento, Ling percebeu o que estava acontecendo. Se já havia 3 fendas a leste, sul e oeste, então tinha que haver uma quarta ao norte. Sem hesitar, ele correu para lá. Ao chegar, descobriu que sua suspeita estava correta. Felizmente, ele havia previsto essa possibilidade. Ele imediatamente convocou o robô Léo e ativou sua arma mais poderosa, lançando uma barragem de mísseis que obliterou todos os robôs que saíam da quarta fenda. Com Yan, Ling e Santon lutando em frentes diferentes, as ruas logo ficaram cobertas de destroços. Apesar de tudo que acontecia, o líder do reino não aparecia em lugar nenhum e nunca se mostrava no campo de batalha, deixando todos ainda mais desconfiados. Enquanto isso, Zia não conseguia se livrar da sensação de ser inútil e começou a se culpar novamente. Yan se aproximou e, à sua maneira, tentou encorajá-la, lembrando-a de todas as dificuldades que superou. Ele destacou que, apesar de tudo que sofreu, ela nunca realmente desistiu e continuou avançando até chegar a esse ponto. Nesse momento, Santon chegou e avisou a todos que as 4 fendas ainda estavam abertas. Ling acrescentou que o reino certamente sabia que aqueles robôs sozinhos não eram fortes o suficiente para garantir a vitória, indicando que havia um plano muito maior por trás do ataque. Enquanto Santon se aproximava para inspecionar uma das fendas, um evento surpreendente ocorreu. Os 4 portais começaram a formar o que parecia um gigantesco selo mágico, enviando feixes de energia para o céu antes de todos convergirem em um único ponto. Sem aviso, os feixes convergidos dispararam para baixo, mirando exatamente onde Xia estava. No último segundo, Yan conseguiu puxá-la para fora do caminho do ataque. Quando a luz ofuscante finalmente se dissipou, um enorme e aterrorizante monstro apareceu diante deles, diferente de tudo que já haviam visto. Naquele instante, todos perceberam a verdade. O exército de robôs não passava de uma distração, e essa criatura monstruosa era a verdadeira arma que o reino escondia desde o início. Yan percebe imediatamente que o monstro gigante não se move por conta própria, mas está sendo controlado remotamente por outra pessoa. Sem hesitar, ele convoca seu guardião, Shu, e avança em direção a ele, enquanto a criatura continua devastando a rua Rakshasa, atacando os moradores sem piedade. Em um momento, ela está prestes a matar uma garotinha, mas Yan chega no último segundo e consegue salvá-la. No momento em que olha para seu rosto, ele a reconhece como a mesma menina que o salvou quando era criança. A memória repentina o distrai por um instante, e o monstro aproveita a abertura, lançando uma devastadora explosão de fogo. Felizmente, Shu intercepta o ataque a tempo. Recuperando o foco, Yan diz à garota para se esconder em um lugar seguro antes de entrar na batalha ao lado de Shu, e uma feroz luta se inicia entre eles. Enquanto isso, a situação na rua Rakshasa continua a piorar. Cada vez mais moradores começam a se transformar em zumbis, enquanto os prédios desabam um após o outro até que a destruição se espalha por toda a rua. Percebendo que continuar a batalha ali só pioraria as coisas, Yan elabora um plano. Ele abre um portal para um vasto deserto, atrai o monstro para dentro junto com Shu e então o segue para o novo campo de batalha. O monstro não perde tempo e lança um ataque imediato assim que entra no deserto. Shu, no entanto, rapidamente o empurra de volta, permitindo que Yan respire aliviado. Agora ele pode finalmente lutar com toda a sua força sem se preocupar em destruir a rua Rakshasa ou colocar civis inocentes em perigo. Em outro lugar, Xia de repente é atacada, mas Ling bloqueia o golpe no último momento possível. A maior surpresa vem quando o atacante se revela como um dos comandantes do reino, se apresentando como Ryu.
Ele declara que é um dos 10 lutadores mais fortes de toda a organização. No instante em que Ling sente a aura de Ryu, ele percebe imediatamente o quão aterrorizante é seu poder, e o avisa para não se aproximar. Ryu, no entanto, apenas sorri com desprezo e declara que nunca teve medo de crianças, não importa quão fortes sejam. Ao mesmo tempo, Santon entra em uma das misteriosas fendas que apareceram antes. Dentro, ele encontra outro líder de rua, Joe, que já havia aparecido, mas agora está em uma condição miserável após sofrer uma derrota esmagadora. É revelado que o responsável por derrotá-lo foi ninguém menos que Ryu. Joe conta a Santon tudo o que Ryu fez e implora para que ele intervenha antes que seja tarde demais. Santon ouve toda a história em silêncio, sem interromper. Quando Joe termina de falar, ele simplesmente se vira e se afasta em silêncio, sua expressão sugerindo que está escondendo um segredo importante que ainda não revelou. De volta ao deserto, Yan confia totalmente a batalha a Shu, que faz uma performance extraordinária, igualando-se ao monstro golpe por golpe e contra-atacando habilidosamente cada um de seus ataques. Enquanto isso, Ling convoca o robô Léo para enfrentar Ryu. Ao ver isso, Ryu sorri confiante e observa que Léo já usou suas habilidades mais fortes em uma batalha anterior e não pode ativá-las de novo tão cedo. Para ele, isso torna a luta muito mais fácil do que esperava. A cena volta para Yan, que rapidamente percebe que seus ataques e sapatos não estão fazendo efeito no monstro. Seu corpo parece completamente imune a danos, como se não pudesse ser ferido. Determinado a encontrar uma fraqueza, Yan decide coordenar um ataque conjunto com Shu na esperança de expor alguma abertura. Os dois atacam simultaneamente, e enquanto Shu tenta pegar o monstro de surpresa, ele o detecta e se prepara para lançar uma explosão devastadora de fogo. No último momento possível, Yan intercepta com um golpe rápido, salvando Shu antes que o ataque possa atingir. Durante a batalha, Shu percebe que o monstro não abriu os olhos nenhuma vez, o que o faz se perguntar como ele consegue rastrear seus movimentos com tanta precisão. Yan explica que a criatura depende totalmente de sua audição e olfato. Percebendo que precisam de uma nova estratégia, ele de repente tem a ideia de usar os portais espaciais espalhados pela área. Embora Shu não entenda completamente o plano, Yan simplesmente ordena que ele siga suas instruções sem hesitar. Shu avança e força o monstro em direção a um dos portais. Justo quando a criatura se prepara para liberar suas chamas, Shu salta pelo portal e escapa por pouco do ataque. Um instante depois, Yan surpreende o monstro com um golpe poderoso antes de mergulhar por outro portal, surgindo de um ângulo completamente diferente para lançar outro ataque. Os dois continuam se movendo pelos portais em rápida sucessão, deixando o monstro incapaz de prever de onde virá o próximo ataque ou quando ele ocorrerá. Eventualmente, um de seus ataques faz o monstro cair de volta no deserto. Para surpresa deles, no entanto, suas feridas começam a cicatrizar quase instantaneamente. Nesse momento, Yan finalmente entende a verdade. Este não é um monstro comum, mas um guardião criado pela habilidade de manifestação de poder, o que significa que ele pode se regenerar constantemente usando a energia mágica de seu mestre. Ele conclui que a única maneira de derrotá-lo é encontrando e derrotando a pessoa que o controla, pois uma vez que o mestre caia, o guardião também desaparecerá. Enquanto isso, Ling continua sua difícil batalha contra Ryu, mas está completamente superado. Até o robô Léo já não consegue continuar a luta. Apesar da desvantagem esmagadora, Ling se recusa a se render e avança apenas com os punhos. Infelizmente, a velocidade de Ryu é tão incrível que cada um dos ataques de Ling parece lento e completamente ineficaz. Perto dali, Xia está paralisada, sem conseguir pensar em como ajudá-los. Enquanto busca desesperadamente uma resposta, ela de repente se lembra da árvore mágica pagoda. Nesse exato momento, Ling é atingido por vários ataques brutais que o deixam sangrando muito. Através da dor, ele grita para ela comer um pedaço do tronco da árvore, insistindo que agora é sua única esperança. Sem perder mais um segundo, Xia corre até a árvore, quebra um pedaço do tronco e o engole instantaneamente. Uma luz brilhante rompe de seus olhos enquanto uma enorme onda de energia mágica explode de seu corpo, poderosa o suficiente para que todos os residentes da rua Rakshasa a sintam. Ela grita de dor insuportável antes de ser violentamente lançada para trás.
Nesse exato momento, seu guardião finalmente se liberta, aparecendo como um gigante aterrorizante cercado por uma aura avassaladora de raiva. Sem controle, ele começa a disparar feixes destrutivos de energia mágica em todas as direções. O verdadeiro desastre, no entanto, ocorre quando um desses feixes atinge a própria árvore pagoda, destruindo-a completamente. Todos assistem horrorizados enquanto a árvore desaparece, revelando o que parece ser um gigantesco portal abaixo dela. O portal imediatamente começa a puxar os residentes da rua Rakshasa em sua direção. Ao ver isso, Ryu sorri satisfeito e revela a chocante verdade. A árvore servia como a barreira que separava o mundo dos humanos e semi-humanos de inúmeros outros reinos. Agora que foi destruída, as fronteiras entre os mundos colapsaram, colocando cada reino à beira do caos. Zia está paralisada em completo choque, dominada pelo medo enquanto observa a catástrofe se desenrolar diante dela. Ela não tem ideia do que fazer ou como pode parar o desastre que acidentalmente desencadeou. Enquanto isso, a notícia da destruição que atingiu a rua Rakshasa rapidamente se espalhou para os líderes das outras ruas, e até o Conselho dos Mestres começou a monitorar a situação de perto. Ninguém, no entanto, sentiu o peso do desastre mais do que Xia. O caos ao seu redor continuava a piorar a cada momento que passava, e ela não sabia como lidar com tudo o que estava acontecendo. Ling estava prestes a ser puxado para o portal misterioso e lutava com todas as suas forças para resistir. Aos poucos, no entanto, seu aperto foi enfraquecendo, até que ele não conseguiu mais segurar. No último segundo, Xia conseguiu agarrá-lo, mas Ryu interveio e a atingiu com força suficiente para desequilibrá-la. Ao mesmo tempo, Yan conseguiu escapar do monstro e entrou em um dos portais, apenas para se encontrar em um lugar estranho onde um choque ainda maior o aguardava. Diante dele estava o corpo de Santon, mas ele logo percebeu que ele estava morto o tempo todo. O mais horrível era que ele havia morrido 3 meses antes, o que significava que a pessoa com quem interagiram durante todo esse tempo nunca foi o verdadeiro Santon, mas alguém se passando por ele. Ao lado do corpo, Yan encontrou uma mensagem escrita em sangue, deixada pelo verdadeiro Santon antes de sua morte. Enquanto Yan lia a mensagem, descobriu que Santon havia sido atacado por um inimigo incrivelmente poderoso e não acreditava mais que sobreviveria. A carta também o alertava de que o reino não era a única ameaça. Uma força oculta já havia começado a se mover nas sombras, e o mundo estava prestes a entrar em uma era de guerras e conflitos, como nunca antes visto. Assim que terminou de ler a carta, Yan imediatamente pulou de volta pelo portal e retornou ao campo de batalha. Lá, Xia estava desesperadamente correndo atrás de Ling, que estava prestes a ser engolido pelo gigantesco portal. Yan chegou a tempo de puxá-lo para a segurança, declarando firmemente que nunca abandonaria seu irmão mais velho, não importava o que acontecesse. Depois, Ling explicou rapidamente tudo o que havia acontecido durante sua ausência, fazendo com que Yan se dirigisse diretamente a Ryu, sem hesitar. Ryu riu de forma zombeteira antes de convocar seu guardião gigantesco. Em vez de parar ali, ele se fundiu com ele, se transformando em um monstro aterrorizante com poder avassalador. Yan tentou pegá-lo de surpresa por trás e lançou uma poderosa explosão de fogo, mas Ryu desviou no último segundo. O ataque errou seu alvo e atingiu o guardião de Xia. Enfurecido, o guardião de Xia lançou um feixe devastador diretamente em Yan, mas Shu interceptou o ataque a tempo, antes de avançar em direção ao gigantesco guardião. Ao mesmo tempo, Yan correu em direção a Ryu. Lançando uma série implacável de golpes rápidos, Ryu bloqueou todos os ataques antes de saltar no ar e desferir um golpe esmagador que jogou Yan ao chão. Mesmo assim, Yan se levantou e surpreendeu a todos ao convocar outro guardião chamado Kuro, cuja aparência lembrava muito Léo. Ele imediatamente ordenou a Kuro que ajudasse Shu. Apesar dos esforços combinados dos dois guardiões, eles ainda não conseguiram causar danos significativos ao guardião de Xia, cuja força superava todas as expectativas. Enquanto isso, o duelo feroz entre Yan e Ryu continuava sem que nenhum dos lados recuasse. De repente, o guardião de Zia desferiu um golpe poderoso que derrubou Yan ao chão. Aproveitando a oportunidade, Ryu avançou para acabar com a batalha de uma vez por todas, mas antes que pudesse alcançar seu alvo, Kuro entrou em seu caminho e bloqueou o ataque,
preparando-se para desferir um contra-ataque devastador. Apavorado, Ryu imediatamente se separou de seu guardião, sacrificando-o para absorver o ataque enquanto escapava ileso. Yan imediatamente chamou Kuro, ordenando que ele parasse. Ele explicou que seu verdadeiro inimigo era Ryu, não o guardião em si. Sem hesitar, Kuro obedeceu e recuou. Agora, Ryu estava visivelmente abalado por tudo que havia testemunhado. Aproveitando seu medo, Yan revelou uma surpresa ainda maior. Ele declarou que não possuía apenas 2 guardiões, mas 7 no total, incluindo Shu e Kuro. Depois que todos os seres demoníacos concordaram em se tornar seus guardiões, percebendo que a batalha havia se voltado completamente contra ele, Ryu rapidamente convocou seu guardião e fugiu do campo de batalha. Confusa, Xia perguntou por que Yan o deixara escapar. Ele explicou que manter 2 guardiões ao mesmo tempo consumia uma enorme quantidade de energia mágica e que ele já estava usando uma grande parte de seu poder restante para controlar o guardião berserk dela. Se a batalha tivesse continuado por mais tempo, seu corpo teria colapsado completamente de exaustão. Ao terminar de explicar, a figura misteriosa que estava se passando por Santon apareceu diante deles, marcando o início de um novo capítulo cheio de mistérios e confrontos ainda maiores. O Homem Misterioso libera fitas estranhas que se juntam para formar uma rocha gigantesca, selando o portal que estava puxando os demi-humanos. Confusa, Zia pergunta onde ele esteve todo esse tempo, mas Ion a choca revelando que este não é o verdadeiro Santon. Em vez disso, ele explica que o homem tem se passado por ele o tempo todo, e é provavelmente responsável pela morte do verdadeiro Santon. O falso Santon admite abertamente que seu plano teve sucesso e que a árvore pagoda foi de fato destruída. No entanto, ele explica que, segundo antigas lendas, ainda há uma maneira de restaurá-la. Ele revela que existem 4 árvores mágicas semelhantes à árvore pagoda, e reconstruí-la requer coletar 3 fragmentos das outras 3 árvores sagradas. Isso significa embarcar em uma longa jornada por ruas perigosas, cheias de inimigos poderosos. Após revelar tudo, ele anuncia calmamente que sua missão está completa e se prepara para partir. Yan tenta imediatamente impedi-lo, declarando que não deixará ele escapar tão facilmente. O homem simplesmente sorri com confiança e responde que Yan não é mais capaz de parar ninguém, pois esgotou toda sua energia mágica e mal consegue ficar em pé. Suas palavras se provam verdadeiras quando Yan desmaia de exaustão total. Nesse exato momento, o guardião de Xia finalmente recupera o controle e volta à sua aparência normal. Inclinando-se respeitosamente diante dela, ele a chama de Minha Senhora e comenta que ela o lembra de alguém que ele conheceu muito bem. Sem entender o que ele quer dizer, Zia pergunta diretamente sobre o Elixir da Ressurreição. Ele explica que criá-lo requer vários ingredientes raros que ele possuía, mas que deu a outra pessoa há muito tempo. Agora ele não tem mais os materiais necessários para preparar outro Elixir. Profundamente desapontada, Xia pede desculpas a Ling, mas ele a tranquiliza gentilmente, dizendo que nada disso é culpa dela. Ele a lembra que a razão pela qual o reino a caçava agora desapareceu, o que significa que ela pode voltar em segurança ao mundo humano. Para surpresa de todos, no entanto, Zia se recusa a ir embora. Em vez disso, declara que assumirá a responsabilidade por tudo o que aconteceu e partirá pessoalmente em uma jornada para restaurar a árvore pagoda. Seu guardião admite que não entende tudo o que está acontecendo, mas promete protegê-la a qualquer custo. Enquanto fala, uma onda avassaladora de energia mágica irradia de seu corpo. Curiosa, Xia pergunta seu nome, e ele se apresenta como Link. Ao amanhecer do dia seguinte, Yan concorda em acompanhar Xia em sua jornada para coletar os 3 fragmentos necessários para restaurar a árvore mágica. Enquanto isso, Ling decide ficar em Rakshasa Street para proteger seus moradores. Enquanto Xia apressa-se para arrumar suas coisas, Yan troca de roupa e veste um traje especial de guerreiro, explicando que a roupa permite ao usuário ocultar sua presença ao viajar por outras ruas. Ele também revela que cada guardião pode criar um traje semelhante para seu mestre. Yan diz a Xia para pedir ao seu guardião que faça um para ela, e ela faz isso imediatamente. Em resposta, Link cria um traje que se ajusta perfeitamente a ela. Depois, Yan se despede de seu irmão
e confia a ele a corrente que simboliza a liderança de Rakshasa Street, nomeando oficialmente Ling como seu líder até que ele retorne. Os dois irmãos prometem se encontrar novamente antes de Yan e Xia finalmente partirem juntos em uma nova jornada cheia de perigos desconhecidos e inúmeros desafios. Ao mesmo tempo, Ryu está fugindo com seu guardião quando o falso Phantom aparece de repente diante dele. Zombando de sua tentativa de fuga, o homem misterioso diz que escapar não será tão fácil. Então ele remove a máscara do rosto, revelando a maior surpresa de todas. O falso Santon é na verdade Lohendo, o infame fugitivo que se diz ter assassinado o pai de Yan e Ling. Ryu percebe instantaneamente quão perigoso seu oponente realmente é e imediatamente se funde com seu guardião em uma tentativa de reagir. Lugendo, no entanto, convoca seu próprio guardião, um ser gigantesco sem cabeça cuja enorme dimensão se assemelha à de um titã colossal. A batalha é completamente unilateral e, em pouco tempo, Lugendo derrota Ryu sem esforço. Após o fim da luta, Lugendo viaja para um local desconhecido e começa a falar com alguém que não está presente. Ele observa que os filhos de Yanomin superaram suas expectativas e explica que o verdadeiro poder de Yan ainda não despertou completamente. No entanto, ele aguarda ansiosamente o dia em que esse poder atinja seu pico para que possa desafiá-lo pessoalmente. Segundo ele, tudo o que aconteceu até agora é apenas o começo, e o que está por vir será muito mais perigoso e brutal do que tudo que vivenciaram até agora. Ele continua explicando que Yan, cuja vida inteira foi confinada a Rakshasa Street, finalmente entrou no vasto mundo exterior, onde encontrará oponentes muito mais fortes do que poderia imaginar. Comparado aos inimigos que o aguardam no futuro, alguém como Ryu é apenas o primeiro obstáculo em seu caminho. E assim, a primeira temporada desta história chega ao fim após uma longa jornada cheia de batalhas emocionantes, revelações chocantes e reviravoltas inesquecíveis. Ao mesmo tempo, isso estabelece as bases para uma segunda temporada que promete mistérios ainda maiores, confrontos mais intensos e o início de um novo capítulo nas aventuras de Yan e seus companheiros. Se você gostou da primeira temporada, não esqueça de apoiar o vídeo deixando um like e se inscrevendo no canal. Seu apoio é a maior motivação para continuar e trazer a segunda temporada o mais rápido possível. Vejo você no próximo vídeo com outra história emocionante. Até lá, cuide-se e até logo!